Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mentoria bíblica, mais uma mentoria 6:33. É muito bom ter você comigo nesta oportunidade. É hora de abrir o coração, abrir a mente para receber da palavra de Deus, para ser tocado pelo Espírito Santo, com certeza. De uma forma muito linda, ímpar, Deus irá ministrar ao seu coração. Eu sou o pastor Júnior Batista e é muito bom estar com você nesta oportunidade. Hoje nós vamos falar o seguinte, que Deus está te chamando. E para quê? Para você romper. É hora de sair dessa mesmice, é hora de sair da mediocridade, é hora de adentrar ao novo nível, ao que Deus tem preparado para a sua vida. Então, meu irmão, esteja com o coração alerta para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Olha, se você está aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora. Se inscreve agora, já aproveita e ativa o sininho. Também dê um like, um joinha, curta essa transmissão agora. Escreve aqui a sua cidade, o seu pedido de oração, como também o seu testemunho. E claro, compartilhe agora mesmo com 5 pessoas. Envia agora para 5 pessoas essa transmissão, afinal de contas, muitas pessoas podem receber da instrução de Deus, receber do toque de Deus de forma especial. É muito bom ter você comigo aqui nesta oportunidade. Pois bem, Deus está chamando você para romper. A tendência humana diante de desafios é de desistir antes mesmo de começar, de dar o primeiro passo. Lembra da mentoria de ontem? Pois é, vem em sequência isso. E no cenário bíblico, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com homens e mulheres que, quando receberam o chamado da parte de Deus, eles poderiam ter desistido, recuado, mas escolheram crer. E este foi o diferencial na vida dessas pessoas. O chamado de Gideão, por exemplo, é um exemplo disso. Um homem comum, inseguro, vivendo em tempos de crise, mas que ouviu a voz de Deus e decidiu crer e avançou em crer. Então, eu quero justamente chamar a atenção para a seguinte realidade: para romper na vida é preciso crer. E você não pode duvidar quando Deus te chama, porque se Deus te chama, escute o que eu vou dizer, Ele garante. Se Deus te chama, Ele garante. Escreve isso. Se Deus me chama, Ele garante. Essa é a verdade, essa é a questão, este é o ponto. Muito importante isso. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16. Juízes 6, 11 a 16. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Uau! Esse texto é simplesmente extraordinário. O livro de Juízes retrata um período de ciclos
espirituais na vida do povo de Israel. Eles estavam debaixo de pecado e, por causa do pecado, opressão. Eles também estão, alguns deles, clamando, e Deus os liberta. Na época de Gideão, Israel estava sob opressão dos midianitas, isto já há 7 anos. A gente precisa pensar de forma cultural. A colheita deveria ser um momento de alegria, colheita, momento de alegria, a colheita, e de abundância. Mas quando eles estavam para celebrar a colheita, os midianitas chegavam e roubavam o fruto do trabalho deles. Isso causava o que a eles? Medo, insegurança, frustração, era isso. Gideão, ao ser chamado, não estava ocioso, não estava descansando, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar, lugar usado para pisar uvas e não para malhar trigos. Mas aqui a gente vê o quê? Que é evidenciado o medo e a opressão que o povo vivia, a ponto de Gideão estar numa hora estratégica em que não seria roubado, malhando para esconder a colheita. Quando a gente olha de forma bíblica, nós vamos entender que Deus sempre chama pessoas que são imperfeitas aos próprios olhos, mas que estão dispostas, estão com a mão no arado. Deus, ele não apenas nos chama, mas nos garante que ele estará conosco em todos os processos dos nossos enfrentamentos. E eu anotei 3 coisas para compartilhar com você. Primeiro, Deus não nos chama segundo a nossa capacidade. Eu quero que você anote isso. Deus não chama segundo a nossa capacidade. Deus não chama segundo a nossa capacidade. Em Juízes 6:15, Gideão está dizendo: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Uau! A gente vai olhar esta palavra pequeno, que vem do hebraico katan, que significa o quê? Insignificante. Significa sem relevância, pequeno. É isto. Quando olho para isso, entendo que Deus não escolhe os capacitados, mas, como a gente sempre fala, mas capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Tem gente desistindo antes mesmo de começar. Por quê? Porque está olhando para aquilo que as suas mãos podem alcançar, para as próprias limitações e não para o poder de Deus. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 1, versículo 27, a gente lê: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. É assim que Deus trabalha. A segunda coisa que eu quero pontuar com você é que o chamado, escute só, sobre o chamado, o mais importante diante do chamado é a obediência. Escreve isso agora. O mais importante diante do chamado é a obediência. Dos versículos 25 a 27 de Juízes 6, a gente lê: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi do rebanho de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cime deste baluarte, em lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece-o em sacrifício com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo, porém, fazê-lo de dia por causa da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, fê-lo de noite. Que coisa tremenda! Entenda, antes de vencer os inimigos externos, os midianitas, Deus vai nos chamar a derrubarmos os altares que nós edificamos de forma interna. Às vezes esses altares são o quê? Os nossos medos, as nossas idolatrias, os nossos pecados, às vezes pecadinhos de estimação que precisam ser derribados da nossa história.
Entenda que o rompimento sempre começa no nosso interior, exigindo de nós o quê? Decisões compatíveis a uma obediência que irá mudar a atmosfera espiritual. Aliás, quando a gente olha lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, a gente vê Samuel dizendo o seguinte, 15 e 22, primeiro livro de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É muito forte isso. E em terceiro lugar, eu quero pontuar, quero que você anote: se Deus chamou, Ele garante. Escreve isso agora. Se Deus chamou, Ele garante. E tem dois textos que eu gosto na história de Gideão. Primeiro é capítulo 7, versículo 7 de Juízes. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água vos livrarei e vos entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que toda a outra gente se retire, cada um ao seu lugar. Eu nem vou entrar nos detalhes disso, mas você já sabe, era muita gente, 32 mil, e reduziu a 300. Menos de 1%. Agora olha o versículo 22. Ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o exército que fugiu até Bet-sita, em direção a Zerera, até a divisa de Abel-Meolá, acima de Tabaté. Uau! Entenda, Deus vai reduzir as forças humanas para revelar a sua glória, para que ninguém diga: foi minha mão, foi minha capacidade. É por isso que Deus sempre te promete uma coisa que sem Ele você não poderia realizar. Quando Deus garante, não importa a quantidade dos recursos que você tenha. Quando Deus garante, não importa o tamanho da capacidade que você carregue. Quando Deus garante, não importa o tamanho da sua influência. O que importa é se Ele está presente. Eu gosto que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Filipos, lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É um ponto crucial, é um ponto extraordinário. Você precisa crer com todo o seu coração, você precisa confiar em Deus com todo o seu coração. E claro, eu quero concluir dizendo que você precisa crer e avançar. Facilite as coisas, creia e avance. Eu vou repetir: facilite as coisas, creia e avance. Gideão não começou como um herói, mas ele terminou como alguém que mudou a história da sua geração, porque ele creu naquilo que Deus havia falado a ele. Deus está chamando você para romper. Escreve aí: Deus está me chamando para romper. Então, comece rompendo com o medo, com a dúvida, com a incredulidade, com a limitação, com a falta de capacidade. E comece a crer que Deus te chamou e Ele te sustenta até o fim. Em Hebreus 10 e 39 a gente lê: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Este é o ponto, esta é a questão. E eu quero orar por você, quero clamar a Deus, já está dando a hora aqui. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesta hora pedir que haja um despertamento. Porque quando o Senhor chama, quando o Senhor escolhe para coisas grandes. E eu estou falando nesta mentoria hoje com gente que vai viver coisas sobrenaturais. Nestes dias, a resposta do Senhor chegará na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu oro por portas abertas, por milagres, por socorro do Senhor, por transformação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, gente. Obrigado a cada pessoa que está comigo aqui nessa transmissão. Se você não deu um like, um joinha, não curtiu, curta agora. Escreve aqui também o seu testemunho. Deus te abençoe e até amanhã.
Glória ao teu nome.